Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais o Reino de Deus em 7 minutos. E nessa manhã eu quero falar com vocês sobre Apocalipse 21 e Apocalipse 22, alguns versículos dessa passagem que para mim revelam a graça e a justiça de Deus. É muito comum você ouvir falar sobre graça. Graça é algo que nós queremos, que nós almejamos, que nós ansiamos por ela. Mas pouco se fala também da justiça de Deus, porque da justiça de Deus é algo que muitas vezes nós queremos fugir dela. Mas nessa manhã eu quero que você entenda que a graça anda junto com a justiça, e isso é vital para que eu e você possamos ter uma vida cristã responsável na face da terra, uma vida cristã verdadeira, porque entendemos que a graça não nos dá direito a uma vida libertina. A graça não nos dá direito a viver, de uma forma inconsequente. A graça não nos dá direito de viver de forma errada. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo mesmo falando sobre isso, ele deixa claro que nós não podemos usar a graça para que nós tornemos, ou tenhamos uma vida de libertinagem. Olha o que a Bíblia diz então, Apocalipse 21. Verso 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu irmão, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Aquilo que nos aguarda, aqueles que servem a Jesus Cristo de verdade, a Bíblia diz que aguarda a eles um novo céu, uma nova terra. Eu não quero entrar em escatologia, não quero falar profundamente aqui sobre o assunto, mas sobre a promessa. Há uma promessa de um novo céu, uma nova terra. Há uma promessa de uma vida eterna com Deus. Há uma promessa onde não haverá lágrimas para serem derramadas, onde não haverá morte, onde não haverá luta, onde não haverá pranto, nem dor. Há uma promessa de uma vida abençoada. Promessa essa para mim, para você, de uma eternidade com Deus. Assim também Apocalipse 22 fala, então, verso 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz, de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Promessa de Deus, de uma eternidade na presença dele, nos revela a sua graça, nos revela o seu amor, nos revela o sacrifício calvárico, nos leva a entender o porquê Jesus Cristo decidiu se tornar homem, como homem, sofrer a afronta do pecado sobre si, sofrer a condenação do pecado, sofrer toda a dor do pecado da humanidade sobre si. A graça fala sobre isso. A graça fala desse resgate, enquanto o homem era destinado ao inferno, agora é destinado a uma eternidade com Deus, ao paraíso, ao céu, por causa da graça. A graça faz isso. Só que Apocalipse 21 e Apocalipse 22 não fala só da graça. Ele fala também da justiça de Deus. A justiça que se manifesta segundo as obras de cada um. Justiça que se manifesta segundo a atitude de cada um. E nós precisamos entender essa justiça do mesmo jeito que ansiamos por entender a graça. Olha o que diz sobre a justiça de Deus. No versículo 8, de Apocalipse 21, ele fala assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a Bíblia está dizendo que assim como a graça me conduz a uma eternidade com Deus, quando eu rejeito o agir da graça na minha vida, quando eu tenho atitudes que me colocam fora da graça, quando eu não decido viver a minha vida para Deus e da forma de Deus, da maneira de Deus, eu estou sujeito à justiça de Deus, e a justiça de Deus não pode pegar alguém que vive fora do padrão divino, que vive fora do padrão da Escritura, que vive de uma forma desordenada, que não vive segundo a expectativa de Deus, e colocá-la no mesmo lugar que alguém que vive da forma de Deus. Então ele está dizendo, olha, se você viver da forma de Deus, a graça te conduzirá à eternidade com Deus, mas se você viver da maneira do mundo, da maneira do sistema deste mundo, se você viver fora dos princípios da palavra, dos princípios do reino, então você será lançado fora da eternidade com Deus, você ficará de fora, será lançado no ar, né, no fogo, você vai ser lançado no inferno. Meu irmão, isso é graça e justiça. A Bíblia ainda diz para mim e para você algo muito interessante. Veja comigo. Versículo 12 de Apocalipse 22. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Olha que tremendo. Ele deixa bem claro para mim e para você que graça e justiça caminham juntos. A graça nos conduz à salvação pela justificação do sangue, mas a justiça de Deus opera em nós através das nossas atitudes, das nossas ações, podendo também fazer com que aquele que vive fora da perspectiva do Evangelho, da perspectiva de Deus, fora dos princípios de Deus, e que não se arrepende, não muda sua conduta, não muda sua atitude, vai passar pela justiça de Deus e vai colher os frutos ruins da sua semeadura na terra. Então viva de modo a receber de Deus o fruto da graça. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.